Vai? Tudo bem? Tá bom? Deu? Se eu tiver uma tarefa no Porto, por isso não vou ficar até o final. Fica à vontade, viu? Esteja à vontade. Pode tirar essa caixinha daqui? Pode. Só tomar cuidado aqui com o pé do... Boa tarde para todos. Vamos aquietar um pouco as nossas mentes. Por que não cerrar os nossos olhos e abrir-nos? Como uma flor se abre aos raios do sol, vamos abrir-nos à luz divina, para que o sol da sabedoria e do amor possa inundar os nossos espíritos, fecundando-nos do anseio de subir e de alcançar as alturas do Espírito. Que as irradiações do plano maior possam reconfortar-nos, apaziguar-nos, desacelerar-nos o pensamento dos nossos agitados dias. Que possamos descalçar os nossos corações, deixando lá fora o móvel das nossas preocupações, das nossas vicissitudes, e possamos comparecer no sagrado altar de nossas almas, com os nossos corações silentes e respeitosos ao adentrar a lei e os seus conceitos. Que a brisa suave do amor divino carreie-nos, bafeje-nos a alma, oscule-nos o espírito, para que possamos todos crescer como convém. É assim que nós estamos nos preparando para entrar neste mar de conceitos e quiçá possam nos ajudar a sermos melhor do que somos, a saber um pouco mais do que ainda não sabemos e servir a Deus e ao próximo da melhor forma possível. Muito bem. Sob essas vibrações, então, nós vamos hoje passar rapidamente alguns tópicos importantes da terceira lição do nosso curso de Introdução à Grande Síntese. Vejam bem que nós estamos no quarto encontro, não é verdade? Mas o primeiro foi uma introdução, então nós estamos seguindo aqui, na verdade, o que chamamos de terceira aula. Vamos percorrer do capítulo 21 ao 30. Espero que vocês tenham feito para casa, né? Quem fez para casa? Muita gente não fez, e de cá fez. Olha lá, hein? Olha que isso vale ponto, hein? Né? Eu achei que no fim não passa de ano, né? Nosso quarto encontro. E vamos então conversarmos sobre alguns tópicos deste conteúdo. São muitos, né? Naturalmente, como sempre falamos com vocês. Nós vamos priorizar o estudo da evolução, seus princípios, suas fórmulas, seus gráficos. E vamos especificar a trajetória típica dos movimentos fenomênicos, que é o que nos interessa aprender hoje, o que nos parece ser mais importante nesse conjunto de lições. Nós inteirarmos-nos de como é que nós avançamos no caminho da evolução.
Isso é muito importante para que nós nos conformemos e nos alegremos com todos os percalços que fazem parte da nossa caminhada. Não temos dúvida de que a palavra evolução fez tremer um século, o século XX, e ainda reverbera até hoje na acústica de nossas mentes essa palavra mágica, evolução. E realmente não há aquele que não se encante com os estudos da evolução. A evolução demarcou a história humana. E nós acreditamos que o século XX será conhecido no futuro como o século da evolução. Aquele que o homem absorveu o conceito de evolução, mas ele terminou por configurar toda a realidade dentro do panorama evolutivo. E nós sabemos que não é só isso. O universo é muito mais. O universo é mais do que as lentes da evolução podem demonstrar. Mas isso agora não é o nosso assunto. O nosso assunto é estudarmos a evolução sob os ensinos de Ubaldi, a revelação da grande síntese. Porque nós conhecemos muito bem a evolução. A evolução das formas nos foi trazida pelo grande biólogo inglês Charles Darwin, que em 1859 publicou o seu famoso livro A Origem das Espécies, demonstrando então a existência de um movimento evolutivo em ação no seio da natureza, promovendo o paulatino melhoramento dos seres vivos. Darwin então nos trouxe o estudo que configura para nós o que chamamos evolução das formas, evolução dos corpos, a evolução biológica. Mas a evolução biológica deve ser completada com a evolução da essência que conduz à forma, que é a alma ou espírito. Porque nós sabemos que os corpos são amontoados inertes de biomoléculas, que por si só não têm uma orientação, não tem uma diretriz. Quem lhe dá a diretriz e a orientação é naturalmente o nosso espírito, sob a sabedoria divina, norteado pela inteligência maior que rege o universo. Nós estamos caminhando nas trilhas da evolução. Portanto, interessa-nos estudar a evolução da essência, a evolução da alma. Quem nos introduziu na evolução da alma, pelo menos no Ocidente, foi a doutrina espírita. Em 1857, portanto, 2 anos antes de Charles Darwin, a obra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, já apregoava a existência de um processo progressivo na nossa realidade, na realidade do mundo. No entanto, esse processo progressivo era dada pela evolução da alma, através de suas muitas vidas, de seus renascimentos e mortes. E assim a alma está em evolução, carregando os seus corpos. Então nós aplaudimos esses 2 grandes pensadores que representam para nós o estudo da evolução. A evolução das formas, a evolução das almas. Kardec e Darwin. E quando nós juntamos esses 2 estudiosos, nós produzimos uma compreensão muito mais dilatada do que é habitual, que satisfaz-nos, que nos deixa mais contentes, que nos dá mais lógica para o processo. Mas falta a evolução ainda muito, porque a evolução contém ainda mistérios, contém ainda uma mecânica intricada de funcionamento que nós não alcançamos entendê-la. Então nós estamos apenas nos introduzindo no estudo da evolução. Digo isto tanto para os biólogos quanto para os espiritualistas, porque muito ainda teremos que aprender a respeito deste fenomenal movimento do universo, que é a febre de ascensão do universo. Então hoje nós vamos agregar alguns valores ao estudo da evolução, graças à revelação de Ubaldi.
Vamos estudar a evolução nos seus gráficos. Os gráficos nos ajudam a entender o processo. Portanto, as pessoas que não têm muita habilidade com fórmulas e gráficos devem ter um pouco de paciência. Basta um pouco de paciência e um pequeno esforço para compreendê-los, porque conhecemos muitas pessoas que folheiam o livro, a grande síntese, veem os seus gráficos e afastam-se dele apressadamente, como se fosse algo inacessível. Não é verdade? Eu sei que vocês advêm de muitas escolas, de muitas formações, né? Tem aqui pessoas formadas nas mais diversas áreas humanas, e tem aqueles que têm grandes habilidades para gráficos e raciocínios matemáticos, que não é o meu caso, né? Mas tem aqueles que compreendem isso com muita facilidade. Mas não é preciso ser exímio matemático ou ter formação em ciências exatas para entendermos esses gráficos. Este é o gráfico mais simples de evolução, onde nós temos na linha do tempo a ascensão. E à medida que o tempo passa, o processo evolutivo vai ascendendo, vai subindo, vai escalando, vai ganhando valores na linha da evolução. Não é assim? E a evolução então é mostrada como uma linha reta de ascensão contínua. É a nossa habitual compreensão do que é evolução. Nós entendemos a evolução assim, como uma ascensão contínua, uma linha reta por onde nós vamos galgando aos planos superiores. E a vida vai subindo, conduzindo o espírito a patamares cada vez mais elevados através desta linha que sobe. Embora exista uma interrogação para onde está indo essa evolução, a ciência não sabe explicar, evidentemente, qual é o paradeiro deste processo. Nós sabemos, né? Embora não compreendamos muito bem, mas nós sabemos, a evolução conduz para Deus, conduz para a nossa união com o Pai, conduz para um estado já definido na doutrina espírita, que é o estado de espírito puro. Mas não me pergunte o que é isso, né? É inacessível à nossa razão atual. Mas nós podemos responder com evidência a essa questão. Para onde estamos indo? Onde a evolução está nos levando? Para o estado de pureza e de perfeição alcançável pelo Espírito. Mas se nós quisermos responder melhor essa questão, eu digo, a evolução está nos levando para Deus. É o caminho de volta à casa do Pai. É a melhor definição que eu encontrei até hoje para a evolução. O Baldi nos apresentou, e nós já estudamos os 3 estados da substância. Gama, que é matéria, beta, energia, alfa. Vocês estão com a lição na ponta da língua. Decoraram. Mas é tão fácil, né? Matéria, energia, espírito em ascensão, né? A trilogia do universo apresentada por Ubaldi, que nós já estudamos na famosa equação da substância. Portanto, nós podemos agregar valores a este gráfico para compreendê-lo um pouco melhor. Ubaldi apresentou-nos a substância simbolizada por ômega em diversos estados, em diversas criações. Na criação onde nós nos encontramos, que aqui está representado por ômega 1, a criação A, nós vamos encontrar espírito, energia e matéria nas apresentações conhecidas por nós. A matéria tal qual a conhecemos, a energia tal qual a detectamos e a essência espiritual que presenciamos em nós mesmos. Então nós temos aqui fases em que o gráfico vai se dividir. Ele vai se dividir agora em fases. Uma fase de matéria, uma fase de energia e uma fase de espírito. E prestem atenção para que os gráficos de Ubaldi não fiquem mal compreendidos. Ubaldi representa a gama por uma fase, não por um ponto. Esse ponto aqui não está representando gama. A representação de gama é este espaço, é este intervalo, é esta fase. Está claro isto? Então aqui nós temos a fase matéria, a fase energia, a fase espírito.
Porque comumente os nossos gráficos, os pontos representam para nós alguma coisa. Aqui não é o ponto, é o intervalo. Tá claro? Então nós vamos desenhar esse gráfico com representação por ponto e com a representação por fase, como é o modelo adotado pela grande síntese. Tá? Então aqui nós temos a fase, esse trajeto aqui é a fase matéria, a fase energia, a fase espírito, né? Correspondente a esses estados. Para que nós possamos compreender melhor o processo evolutivo, nós vamos recordar o ciclo da substância rapidamente, porque já o estudamos. Nós aprendemos que alfa condensa-se em beta, beta condensa-se em gama. Espírito gera energia que embatuma-se mais e gera matéria. Depois nós assistimos o ciclo complementar, a fase complementar do ciclo. Matéria que descentraliza em energia, energia que restitui o espírito. Então o ciclo da substância, ele tem duas fases, tem dois pulsos, um primeiro pulso, um segundo pulso. O primeiro pulso, ele é de concentração de potencial. Tá claro? Ele faz um movimento de centralização, de concentração. Ele embatuma o espírito na matéria. Portanto, este é o movimento que nós vamos considerar, segundo a grande síntese, de involução da substância, embora não represente uma perda de potencial, apenas uma restrição de potencial, uma contenção de potencial, não uma verdadeira perda de valores, porque na realidade divina ninguém perde nada. Está claro isto? Está entendido o que quer dizer esse termo, involução? Uma restrição, uma contenção de potencial. E o movimento oposto, que é o movimento de expansão, que representa, sim, a evolução. Portanto, nós identificamos no nosso universo dois movimentos que se complementam, a involução e a evolução, fechando assim o ciclo. Este é um entendimento importantíssimo que o Baldi nos traz e que as outras escolas espiritualistas ainda não se alertaram para ele. Ele nos diz que a evolução nada mais é do que a reação a um movimento que a precedeu, um movimento contrário, fechando-se assim um ciclo de perfeito equilíbrio, como se for uma mola que você concentra, você espreme, solta, ela vai dilatar-se. Portanto, o movimento de dilatação evolutiva que nós observamos no nosso universo é uma restituição de valores que foram comprimidos. Está claro? Assim, né, nós temos aquela percepção de um equilíbrio, porque na criação divina não existe nenhum movimento de sentido único. Isso iria gerar desequilíbrio na criação divina. Portanto, nós vamos assistir no nosso universo a existência inexorável de ciclos. Tudo está subordinado a ciclos. Vocês já observaram? Tudo morre para renascer, nasce para morrer de novo, né? Num movimento que fecha, que abre, que fecha, que abre, que é uma reverberação destes dois impulsos fundamentais da nossa criação. Então a nossa criação está subordinada a esses dois movimentos que vão se reverberar. E a reverberação desses movimentos gera uma oscilação no tempo, que é uma reciclagem, não é? Como se for uma mola, tá certo? Um vai e um vir, o vai e o vir. Se nós esticarmos essas molas, o que ela irá formar? Uma onda. Nós vamos dar um para casa para vocês. Todo mundo tem em casa aquele fiozinho de telefone em espiral. Não é verdade? Faça uma brincadeira uma vez só, acho que não vai estragar o fio, não. Estica ele e olhe qual o resultado de uma mola esticada. Nós vamos ver uma senoide subindo e descendo, subindo e descendo. Esse movimento de uma senoide, de uma onda, é o movimento cíclico dilatado no tempo. Portanto, a onda nada mais é do que isto. A energia nada mais é do que esse próprio movimento, tá certo? Onde os
as circunvoluções se estendem e nós a vemos no plano como se fossem subidas e descidas, mas na verdade são voltas, né, que se sobem e que descem. Está claro isto? Então eu dizia para vocês, não há no universo nenhum movimento que se dá em único sentido. Portanto, a evolução deve ser uma reação ao movimento precedente de igual sentido, de igual intensidade e sentido contrário. Não é assim da lei de ação e reação? A toda força corresponde uma força de sentido contrário e mesma intensidade. Portanto, o nosso universo, ele responde evolutivamente a uma contenção involutiva que precedeu a evolução. Isto é essencial. E nós vemos isto neste gráfico. Estão enxergando isso? Uma força de contenção, de involução. Uma força de expansão, de evolução. O universo como um todo já fez esse primeiro movimento. Nós estamos em meio a este segundo movimento. Por isso que há um predomínio nítido na nossa realidade de um anseio ascensional. Por isso nós somos desejosos de ganhar valores, de dilatar, de subir, de crescer. Ninguém quer retroceder. Não é verdade? Todo mundo quer mais, ganhar mais, comprar mais, né? Ter sempre coisas melhores. E quando a gente começa a decair, nós ficamos extremamente aborrecidos, se não revoltados, né? Quando começamos a perder. Não é verdade? Está aí a velhice, né? Começa a cair cabelo, começa a cair tudo, né? E nós ficamos desesperados porque achamos que a evolução está cessando para nós. Tá bem? Porque nós somos feitos para caminhar. Então nós temos uma ascensão, uma aspiração por evolução que é inesgotável. Muito bem, então nós compreendemos a essência desse movimento cíclico, duplo, dois movimentos que se abraçam, que é a essência do respiro da substância, é o respiro do universo. Portanto, nós vamos encontrar que a lei do devenir, e o devenir é o mesmo que evolução, é o vir a ser, aquilo que virá, né? Então, a lei do devenir ou a lei da evolução, ela absorve esses dois movimentos. Então, nós vamos enxergar que a evolução será também um movimento cíclico. A evolução não será uma perfeita linha reta. Está aqui uma grande novidade para os estudiosos do espírito. A ascensão não se fará perfeitamente retilínea, porque a evolução é uma senoide, a evolução é uma onda. E como toda onda, ela vai e vem, sobe e desce. A evolução faz esse mesmo movimento, porque esse movimento é prototípico do nosso universo. Não é verdade? É o movimento das energias. Todo pulso, ele funciona desta forma. Ele é uma força em movimento, e toda força em movimento, ela necessariamente é oscilante, ela é vibratória. Portanto, a evolução é uma vibração. É um movimento ondulatório. Então ele se faz de duas fases. Uma fase de descida e uma fase de subida na sua intimidade. Portanto, ao movimento matéria, energia, espírito, há um precedente que o antecedeu, que é espírito, energia, matéria. Estão vendo o ciclo da substância? Alfa que gerou beta, que gerou gama, gama que gera beta, que volta a alfa. Está claro? Então nós vamos indicar um pulso descendo, um pulso subindo. Portanto, o gráfico da evolução tem um outro lado, e não simplesmente aquele que nós estamos acostumando a enxergar. Se vocês estiverem fazendo confusão, podem perguntar. Tá bem? Para que o assunto fique bem claro. O verso engloba isso, a união dos versos? Seria? Com certeza, é isso mesmo. Exatamente, Ângela. O verso e o reverso estão aí, né? Só que esses movimentos não são retilíneos, são cíclicos.
Não é verdade? Esses movimentos, eles são movimentos circulares e ondulatórios. Nós vamos aprender outra coisa. No nosso universo não existe reta. Einstein já dizia isso, né? O caminho mais curto entre dois pontos é uma curva, não é uma reta no nosso universo, né? Então ninguém caminha perfeitamente reto. A evolução não caminha perfeitamente reto, né? Trata-se de uma circunvolução. Tá claro? Que o Baldi desenhou assim, ó. Matéria, energia, espírito, mais X, volta ao espírito, né? E vai assim, né? Que nós estamos reproduzindo mais ou menos assim, né? Então esses outros estados aqui são estados superiores da evolução que nós ainda não alcançamos compreender. Mas esse mais X é o estado que está além da nossa consciência, é o estado de superconsciência. Tá bem? Nós vamos falar disso mais tarde, né? O Baldi irá abordar o estado de superconsciência, que é o estado do super-homem do futuro. A próxima raça de homem que haverá de dominar o nosso planeta, né? Portanto, o movimento da evolução é esse ir e vir, né? De voltas que se abrem, que fecham, se abrem, que se fecham. Porém, o que nós observamos? Uma dilatação das circunvoluções, né? Tá bem? Então, como que se dá o movimento da evolução se nós colocarmos o movimento num plano? Vamos desenhar o movimento da evolução no plano. Será então um subir e um descer, um subir e um descer. Mas o descer da evolução não é nunca no mesmo ponto de partida. O movimento de descida, ele se detém um pouco aquém do ponto em que iniciou-se, de forma que forma-se o quê? Uma escada, em que você sobe 3 degraus, desce 2, sobe 3, desce 2, sobe 3, desce 2, você ganha 1 em cada movimento. O resultado final é uma subida, mas na intimidade é um subir e descer. Tá claro? E aqui nós representamos por ponto. Não é assim que o Baldi fez, mas aqui só para que vocês observem como é que seria esse gráfico representado pelo ponto. Esse ponto aqui é gama, esse ponto é beta, esse ponto é alfa. Então seria gama, beta, alfa, alfa, beta, beta, gama, mais X, assim por diante. Tá claro? Só que o Baldi representou a fase. E quando nós, aqui é o desenho da grande síntese, né? Nós vamos ver aqui, ó, aqui já está diferente. Se vocês olharem assim, mas matéria aqui, energia aqui, alfa, aí tá muito esquisito, né? É porque aqui são fases, né? Essa é a fase gama, essa é a fase beta, essa é a fase alfa. Tá certo? Essa é a fase alfa, essa é a fase beta. Então nós temos 3 degraus para cima, 2 degraus para baixo. Se você contar o ponto não dá certo, ó, aí vai dar 4 pontos, né, e 3 para baixo, tá? Mas o Baldi se refere a fases. Portanto, o movimento da evolução é um zigue-zague, é um subir e descer na linha do tempo. Tá claro? A evolução então se faz de subida e descida, mostrada aqui como movimentos retos que não correspondem à realidade. Portanto, o Baldi define para nós nesse instante como um pressuposto conceitual que a evolução vai de menos infinito a mais infinito. Para ficar melhor, talvez cada figura daquela ficasse no intervalo, né? Ficaria mais fácil. Você confunde. Tinha um erro. O gama teria que ser aqui, né? Exatamente. O desenho da linha aqui faz a gente confundir tudo, né? E quando ele escreve, aí você bagunça tudo. Não bate. Exatamente. Tá certo? Aí você começa a ler, parece que tá todo maluco, tá tudo bagunçado. Não, eu desenhei tudo aqui de nós. A minha. Você tentou decifrar o. Assim, gente do céu, tá errado. Já estou criticando alguém. Tá tudo errado. É porque é a fase, não é a fase. O que é mais próprio, né? Porque não são pontos exatos, né? Tá certo?
Então o processo vem aqui, segundo o balde, de menos z, menos y, menos x, e caminha para mais x, mais y, mais z e assim por diante, né? Tá claro isso até aqui? Quem não tem habilidades para gráficos, não se preocupe em acompanhar as letras nos seus pontos precisos de interseções. Não precisa ficar, não. Apeguem-se ao conceito. O que importa para nós é o conceito. E o conceito aqui nos diz: a evolução sobe e a evolução desce. A evolução torna a subir e torna a descer. Isso é que é o importante. Esse é o conceito fundamental que nós devemos nos apegar. Tá claro? Só que o balde, com a sua percepção extraordinária, em 1931, isso era extraordinário, né? Entendeu que o tempo não caminha em uma linha reta, o tempo é curvo. Quem falou isso para nós? Einstein. E nós até hoje estamos quebrando cabeça. Que diabo de tempo curvo? O que é isso? A gente não entende o que é esse negócio de tempo curvo, não é verdade? Eu já quebrei muita cabeça para entender isso. Diz que o tempo é curvo, o tempo não caminha numa reta e é difícil mesmo, né? Não é fácil. Tá bem? O único que eu posso dizer para vocês é o seguinte: imaginem-se perdidos dentro de uma imensa floresta e vocês resolvem caminhar por esta floresta. Mas para que não se percam, vocês vão marcando as árvores por que passam. Vão pintando os troncos de branco. Tá? Aí vocês pintam um tronco de branco aqui, outro por lá, e vão andando, e vão andando, e vão andando. Vai chegar num ponto em que vocês vão começar a enxergar as árvores que vocês pintaram de branco para trás, e vocês vão observar o seguinte, que essas árvores não estão enfileiradinhas uma atrás da outra, não. Vocês estão caminhando em círculo dentro dessa floresta, em círculos que vão se abrindo, tá? Tá claro? De modo que se você elevar-se e observar a floresta e enxergar os troncos, vocês vão enxergar um movimento curvo, como a nossa caminhada natural. Esta é a caminhada natural da evolução. Nós vamos entender agora mesmo porque que não dá para ir em linha reta, tá? Por enquanto, vamos deixar isso aberto, porque vocês estarão pensando, mas é muito mais fácil em linha reta, eu vou sair dessa floresta mais rapidamente. Não é verdade, tá? O caminho mais natural, mais facilitado é o caminho curvo, é o menor caminho. Guardem dessa observação, nós vamos voltar a ela. Por que é o caminho menor? Por que é o caminho mais rápido? Tá? Nós vamos voltar a isso, tá bem? Tá claro? Então o balde pressupõe que a linha do tempo, aqui é a linha do tempo, ó, ela é curva. Portanto, a linha da evolução é uma quebrada. É uma curva, né? É a linha quebrada, mas contorcida. Tá claro? Este é o desenho mais real da evolução. Estamos aproximando do que é a realidade do movimento evolutivo, né? Uma linha torcida, uma linha em zigue-zague de subidas e descidas, torcida, porque o tempo e também o espaço são circunvoluções, né? Nós sabemos disso, não é verdade? O nosso espaço é curvo e o tempo é curvo. O nosso universo é curvo, né? Mas, além de curvar o espaço, o que o balde faz? Ele torna a linha do tempo um círculo. Ele fecha a linha do tempo, não apenas em curva, mas fecha a linha do tempo. Tá? Ao fechar a linha do tempo, o gráfico vai assumir um outro aspecto. O gráfico da evolução agora está nos parecendo bastante exótico, mas vamos acompanhá-lo aqui. Cada círculo desse representa uma fase. O amarelo aqui é a fase gama, o azul é a fase beta, o verde é a fase gama, alfa, né? A fase espírito. O laranja é a fase mais X da superconsciência, né? Portanto, essas fases agora são ciclos fechados. E a evolução é um caminhar por estes ciclos, naquele ir e vir, no subir e descer, tá? Então, a curva da evolução vai de gama para beta, beta para alfa, a alfa volta para beta,
beta vai a alfa vai a mais x. Tá claro? O que aconteceu com essa curva? Ela abriu, ela fechou. Ela abriu, ela vai fechar de novo. Ela abre e fecha, abre e fecha. O movimento que era subir e descer, agora é o movimento de abrir e de fechar. Abrir e fechar. Compreenderam isto? Porque a linha do tempo é curva, o movimento da evolução é um movimento curvo, tá? Portanto, o movimento de caminhada é um abrir e um fechar. Então aqui está esse desenho numa representação em movimento, né? A linha da evolução que expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai, na sua subida de 3 degraus e descida de 2, né? Tá claro? O que isso vai formando? Olha, fecha o olho um pouquinho para vocês verem a resultante final deste movimento. Nós vamos ver isso no outro gráfico, mas está resultando aí, né, uma linha mais cheia, que é uma linha de abertura constante, embora na intimidade ela abra e feche. Aqui está o desenho final. Parece complexo, né? Mas ele representa exatamente isto, o movimento que vai e que vem, que abre e que fecha, abre e fecha, né? Mas há uma resultante, olha a resultante aqui, fecha o olho um pouquinho que vocês vão ver a resultante, né? Que é uma espiral de abertura constante, né? Tá bem? Aí ela aí, a resultante, né? A resultante é uma espiral, tá? Assim o balde, através dessa elaboração, chega a uma conclusão máxima a respeito da trajetória da evolução. Qual é o desenho que mais se aproxima da nossa caminhada evolutiva? É uma espiral. É a forma com que nós caminhamos. Nós caminhamos, então, por curvas evolutas que passam sempre pelo mesmo ponto, porém, numa etapa superior. Se nós formos observar a história humana, nós vamos ver isso. O homem sempre volta a percorrer estágios que ele já percorreu, porém num outro quilate, numa outra instância evolutiva. Por isso a moda vai, a moda volta. Não é assim? Né? Os estilos vão, os estilos voltam. Representa a nossa caminhada em curva, como se estivéssemos andando dentro dessa floresta e de novo a gente passa por aquela árvore. Eu já passei por aquela árvore quando eu estava na curva de dentro, agora eu estou na curva de fora, estou enxergando a árvore lá atrás. Tá claro? Por isso as modas sempre voltam, o homem sempre refaz, ele sempre vai recapitulando, refazendo o que ele já fez, e assim talvez nós possamos enxergar um pouco melhor o que representa a curva do tempo e caminhar pela evolução em volutas, em círculos que se abrem. Tá claro? Portanto, o balde vai nos dizer que este movimento aqui, o movimento de espiral, é a trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Portanto, o balde vai nos dizer algo estupendo. Todos os fenômenos do universo caminham segundo esta trajetória prototípica, o movimento característico de tudo que se manifesta na nossa realidade. Todo fenômeno que caminha, que está impulsionado por energias, vai necessariamente obedecer esta trajetória. Tá claro? Não é possível sair dessa trajetória. Não é possível caminhar neste nosso universo de outra forma. Isso é quesito de lei. É a lei da evolução. A lei da evolução determina, então, que a caminhada do devenir se faça através de um movimento espiralado. Tá? Esta é a matriz do transformismo universal. Tá? Que faz com que a evolução seja, nas palavras de Ubaldi, uma síntese cíclica, porque este movimento é cíclico, ele vai, ele vem, ele te obriga a repassar por fases que você já passou.
a refazê-las e a movimentar-se para uma fase subsequente. Portanto, na caminhada da evolução, tudo precisa ser feito, refeito, experimentado, reexperimentado, até tornar-se lição aprendida e fixada. Portanto, nós temos que repassar pelas lições. E a evolução, então, ela é cíclica. Nós temos que permanentemente reciclar todos os nossos valores. E agora nós vamos ver, agora mesmo vamos ver isso na prática, como é que isso funciona na prática, como que podemos enxergar isso na nossa realidade. Como é que sobe 3 e desce 2 na encarnação? O sobe 3 e desce 2 é apenas uma maneira de se explicar o fenômeno. Você não necessariamente precisa identificar os 3 passos que você subiu e os 2 que você desceu. Fica muito difícil de enxergarmos esses passos na reencarnação. Mas você pode entender que na próxima vez que você contrair, morrer e lá no plano espiritual existir, você vai contrair de novo, vai voltar à carne para continuar o seu processo e se refazer. Você vai partir de um ponto acima daquele que você está hoje. Está claro? Você vai descer, mas não vai descer no mesmo ponto que você estava. Então a gente vai ter um ganhozinho, de uma encarnação para outra. Então, embora você refaça todos os seus valores e sofra a recapitulação, você vai partir de um patamar um pouquinho acima. Vai ficar mais fácil de aprender. É por isso que as crianças estão aprendendo mais fácil do que nós aprendíamos. Tá claro? Quando nós reencarnarmos, o computador já vai ser habitual para nós. Nós já passamos pela experiência da informática, Entenderam isso? Quando nós reencarnarmos, nós vamos aprender a ler, possivelmente com 4, 5 anos, Daqui 100 anos, quiçá, Não é isso? Vai ser mais fácil, E não está havendo isso, a regressão? Hoje o 6º ano já é o ano da alfabetização, O 6º ano não, o 3º período que já é o primeiro, há 6 anos que eu quis dizer, é o 6º ano de vida, Já é o ano. Antigamente a gente penava para ser alfabetizado aos 7, olha lá, Não é isso? Está claro assim, Ângela? Ela falou uma frase ótima, Somos herdeiros de nós mesmos, como a gente sabe que é, então a gente vai repetir isso. Isso, exatamente. Portanto, a trajetória típica dos movimentos fenomênicos é uma definição muito elegante que nós devemos memorizar, registrar na memória, guardar essa informação conosco, porque ela nos é pertinente e importante, Nós costumamos chamar isso de TTMF, que é a trajetória típica dos movimentos fenomênicos, tá? Não é um novo imposto que o governo criou, que lembra a CPMF, Não tem nada a ver com a CPMF, não, É a TTMF, a trajetória típica dos movimentos fenomênicos, tá certo? A antiga tradução da Grande Síntese chamava de motos fenomênicos, que também é uma designação elegante, trajetória típica dos motos fenomênicos, tá? Portanto, esta é a configuração final da evolução. Assim nós caminhamos e assim caminham todos os fenômenos. Vamos enxergar isso na nossa realidade? Vamos buscar pela trajetória típica dos movimentos fenomênicos até onde nós podemos alcançar com a nossa compreensão? Olha aí, o que vocês estão vendo aí do lado de cá, O que é isso aqui? É uma galáxia. É uma galáxia, A galáxia sabe, ela conhece a TTMF, E ela se desenha nesse modelo único possível no universo. Ela expressa as suas energias, as suas forças, seus movimentos cinéticos, configurando o seu bailado numa expressão fenomênica espiralada, tá? Então esse movimento estupendo que nós vemos nas galáxias não é à toa. A galáxia, muito sabida, está copiando o movimento prototípico do universo, Tá claro? Portanto, o universo está cheio de movimentos espiralados, espalhados pelo nosso céu, Dizem que temos 200 bilhões de galáxias. Aí, olha que beleza dessa galáxia, eu não sei o nome dela, mas está aí, Ela desenhou direitinho,
a trajetória típica da evolução, né? Expressa aí nesse movimento espiralado, né? No seu gracioso bailado, né? Pelas planícies siderais, né? No palco cósmico. Aqui nós temos uma estrutura também belíssima, porém desastrosa para os habitantes do planeta, né? É o furacão Helena, formando-se nas alturas, fotografado pelo satélite. Não me lembro que ano que esse furacão se deu e devastou aí a costa da Flórida. Não sei se foi aquele que ocasionou aquela devastação em Orlando. Orlando foi essa, acho que foi, né? É Katrina? Aquele é Katrina. Esse aqui é o Helena, é anterior, né? Mas ele também conhece a trajetória típica dos movimentos filomênicos, não conhece? Os movimentos atmosféricos, todos copiam a trajetória típica. O vento se curva sobre si mesmo e faz esse movimento. Às vezes ele não consegue rodopiar, outras vezes ele rodopia e forma os famosos tufões, os famosos furacões, né? Mas estamos vendo aqui, ó, exatamente o movimento, né? E esse serzinho aqui inteligente é o Nautilus, né? Um animal marinho, um molusco. Parece um ser desprezível, mas ele sabe mais do que nós. Ele faz esse cálculo aí, é extraordinário, né? O cálculo que ele faz da sua espiral está baseado na proporção áurea, né? E é possível deduzir uma fórmula perfeita onde ele desenha a sua harmoniosa configuração na trajetória típica dos movimentos fenômenos, né? Então ele docilmente se entregou a este embalo, né? A esta energia, né? Tá certo? Esse quadradinho aqui é igual a esse, que 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 é igual a esse aqui, tá? Assim vai, né? 60%. Oi? Tem um aumento de 60%. É, entre um e outro. Fibonacci. Da sequência de Fibonacci, né? Proporção, exato. Assim disse o Rodrigo, assim é verdade, né? Né? Existe uma harmonia nesse movimento, esse movimento é harmonioso, não é? Esse movimento é um movimento maravilhoso, nós ficamos encantados com ele, né? Tá certo? E certa feita eu estava meditando nisso tudo, quando eu olhei para o meu dedo assim, eu dei um grito, né? Falei, meu Deus do céu! A ela aqui, a trajetória típica aqui, ó, na ponta dos meus dedos, né? Olha só que bacana, né? As nossas polpas digitais formam a trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Olha aqui. Diz que de cada pessoa é diferente. Ela se desenha com detalhes que variam de um para outro, mas em síntese ela é um redemoinho, porque ela é a expressão de forças que nos compõem. Nós somos feitos desses redemoinhos. Os nossos centros vitais são trajetórias típicas de movimentos fenomênicos, né? Os chakras, que são os centros vitais, né? Então nós estamos cheios de TTMF na nossa organização, porque nós somos seres essencialmente energéticos. Onde tem energia em movimento, a energia se estampa no seu desenho típico, né? A trajetória única possível que Deus delineou para a sua criação. Tá claro? Não é emocionante, né? Eu fiquei muito emocionado quando comecei a perceber as polpas digitais. Eu fiquei todo orgulhoso. Gente, eu estou aqui, né? Eu sou um prototípico nesse universo, né? E você olha para o dedo e enxerga uma galáxia, né? E a força das galáxias estão conosco, né? Eu tenho a força. O que é isso aí, esse homem peludo? Isso não é um homem peludo, tá, gente? Isso são as linhas de forças da nossa pele. A nossa pele, ela possui linhas de tensão. O cirurgião plástico tem que conhecer essas linhas de força, porque quando ele corta no sentido transversal, ele provoca uma perturbação nessas forças e a cicatrização não é adequada, fica feia. Então, para cortar, ele tem que cortar no sentido longitudinal das forças, para que não haja tensão e a cicatrização se faça sem perturbação, né? Então o cirurgião plástico ele sempre observa este desenho para cortar
em qualquer ponto do nosso corpo, seguindo sempre a trajetória típica dos movimentos fenomênicos, né? Tá certo? Né? Alguém deve ir lá falar para ele: ó, seu cirurgião, né? Você está obedecendo uma lei universal, né? Porque o nosso corpo está cheio de trajetória típica. Olha o redemoinho aqui, ó, o cucuruto, né? Em que as linhas do pelo também seguem, não é assim? Fazem os desenhos, né, dos redemoinhos que a gente enxerga com facilidade na cabeça das nossas crianças, né? Olha aqui, olha outra galáxia aqui, ó. Tá cheio de galáxias espalhadas por aí tudo, né? Não tá? Olha outra galáxia aqui, ó, né? Os redemoinhos são redemoinhos de forças. São energias rodopiantes, né, que nos compõem, que nos entretecem, né? Porque isso é produto de forças sutis. Olha só que bonito, né? Espero que vocês já estão achando bastante bonito isso. O que é isso? Ah, pois é, isso é um mistério, né, senhor? Isso daqui é uma fotografia por difração de raio-x do nosso DNA. O DNA é uma fita espiralada, é uma fita torcida em hélice e espiralada, ela é uma espiral, né? Aqui está o desenho do nosso DNA mostrando, então, a fita é uma fita imensa, né? Enroscada sobre si mesmo, formando um redemoinho, um espiral, porque essa molécula sagrada da vida conhece a trajetória prototípica do universo e ela se desenha como se fora uma galáxia. Sim? Estourou um refrigerante aí, né? Isso aí, o que é isso? É a água descendo pelo ralo, né? Então, quando a gente estiver lavando vasilha, né, um negócio tão chato, você pode ficar divertindo, né? Porque, aqui, gente, ó, olha o movimento prototípico do universo aqui, chama todo mundo para ver, né? Tá certo? Então, a água desce pelo ralo e ela sabe, é uma energia em movimento, ela tem que obedecer o movimento prototípico, a trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Vocês já estão decorando isso, não tá? Não tá? TTMF, isso cai na prova mesmo, né? Aqui são as correntes marítimas, e elas também gostam da TTMF. Todas elas formam esses grandes redemoinhos, essas grandes, né, concentrações. Então as correntes marítimas fazem esse mesmo movimento. Olha só que bacana, né? E os navegadores devem conhecer também essas correntes marítimas para adotarem medidas próprias para navegar, né? Se possível, segui-la. É melhor segui-la do que ir contra ela, não é verdade? Né? Então, às vezes, a volta se torna um caminho mais curto do que a reta, porque a reta vai impor resistência. Tá certo? Isso daqui são as órbitas de elétrons projetadas numa câmara. Você sabe que câmara que é essa? Não, é uma câmara de gás, né? Eu não sei direito não, hein? Não. É uma câmara de gás, não tem nada a ver com Keeling, onde se registra a trajetória dos elétrons. Os elétrons escapam, fazem um movimento, e o elétron gosta de fazer o quê? Voltinhas, olha só, né? Eles fazem mais voltinhas, a gente fica até tonto de tanta voltinha que tem no universo, né? Mas todos fazem voltinha. Essa reta nada mais é do que uma fração de uma grande volta, tá? Os elétrons não sabem andar em linha reta, como nada nesse universo sabe andar em linha reta, tá? Este é o movimento da evolução. A própria evolução caminha segundo a trajetória típica, não é? Algum estudioso desenhou isso para nós, não sei quem, né? Mas olha aí a evolução caminhando, né? Revelando nessa síntese fabulosa o próprio desenho do nosso universo. O tempo e o espaço caminham assim também. Então, é a estrada obrigatória para onde é que queiramos ir. Tá bem? Sempre fazendo voltinhas. Portanto, nós chegamos assim à constatação de que a evolução é uma grande estrada que segue da terra ao céu, fazendo-nos ascender aos planos altíssimos, onde nos aguarda o nosso Pai, né? Viemos dos baixos planos da matéria
das regiões mais abissais, né? E vamos subindo no ir e vir. Essa estrada aqui não está representando muito bem o que eu queria não, mas as curvinhas estão por aqui, né? Tá? Ela na verdade iria fazer circunvoluções, mas tudo bem, dá para nós percebermos que essa estrada não é reta, né? Tá bem? Ela é pavimentada só nas partes mais elevadas. Lá embaixo é cheio de pedregulho. Pedregulho, tem espinho, tem buraco, né? Na verdade, nós ainda estamos numa fase ainda que tem muito espinho e buraco, né? A gente vai meio aos trancos e cai aqui, levanta e quebra uma roda acolá, né? Vai assim, não é verdade? Mas vai chegar um dia que vai ser um asfalto de primeira, que a gente vai deslizando para cima, né? Tá certo? Então, essa estrada é feita de contrações e expansões alternadas, em obediência à fórmula essencial do universo, a fórmula cíclica do universo, o respiro da substância que abre e que fecha, que abre e que fecha, tá? Então a evolução ela vai alternar o movimento de expansão e contração, que é evolução e involução. Esse movimento cíclico vai levar a recapitulações periódicas. Portanto, faz parte da evolução a recapitulação. Nós precisamos exercitar o que aprendemos para fixar o aprendizado em forma de automatismos. Evoluir requer, então, recordar. Platão já dizia isso, né? Aprender é recordar. Então, nós teremos que voltar diversas vezes para recapitularmos os nossos conhecimentos, as nossas lições, até que elas se tornem atos reflexos. Tá claro? Então não adianta insistir. É preciso repetir a lição. A evolução, então, se faz de recapitulações. É um item da evolução. Ninguém vai adiante sem recapitular e sem saber a lição de cor. Enquanto não souber a lição de cor e salteado, nós não vamos adiante. Então, é desanimador. É desanimador. Trata de aprender bem depressa, que a recapitulação fica mais fácil. Alguns insetos já caminharam essa evolução, como a abelha, o cupim, o formiga, eles já nascem sabendo. Com certeza, o instinto é a linguagem da recapitulação, já fixada em forma de conhecimento automático, né? Nós temos o nosso instinto também, né? É certo? Que nos faz realizar já uma série de aprendizados de forma inconsciente, né? Nós sabemos bioquímica para danar, sabemos anatomia, né? Sabemos fisiologia, não sabemos o que sabemos, não é verdade? Porque realizamos tudo isso de forma automática, né? A intuição é uma forma de conhecimento. A intuição é uma forma de conhecimento do futuro, né? Para frente, tá? O instinto é que é a forma de conhecimento que vem do passado, né? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais adiante, tá? Essa recapitulação periódica é encarnações? Através de reencarnações, não só, mas sobretudo através de reencarnações, né? Então, através das recapitulações, nós fixamos automatismos. O conhecimento se automatiza. E com isso nós vamos promovendo um crescimento em nós, que é de sedimentação por camadas, que nós vamos estudar mais adiante. O que é isso de sedimentar camadas? Mas o nosso consciente vai sedimentando camadas por camadas, vamos embatumando essas camadas e subindo, né, formando essas camadas que são as nossas casas mentais, os planos de consciência que nós vamos estudar mais adiante. O resultado final disso que é uma expansão, um crescimento, porém, o crescimento não é para fora, o crescimento é para dentro, né? Tá certo? Então nós estamos nos expandindo para o interior. Nós não entendemos o que é isso não, expandir para dentro, né? A gente fica assim, mas que coisa esquisita é essa? Eu estou crescendo é para dentro? Né? Pois eu digo para vocês, nós somos infinito para dentro, não para fora. Para fora eu estou vendo aqui o meu limite. Eu sou incomensurável por dentro de mim, onde mora o reino de Deus, onde está Deus, né? E está a perfeição, não é verdade? Está dentro de mim.
O reino de Deus, né, não é uma construção exterior. O reino de Deus está dentro do coração do homem. Jesus nos disse isso, né? Tá? Portanto, para nós é uma expansão emborcada. É uma expansão para dentro. Não é assim? A intuição seria essa visão, porque intuir é ver em grego, né? Seria essa expansão interior? Faz parte, né? Nós vamos estudar isso mais para adiante, viu? Tem algumas lições mais adiante. Você também já havia mencionado a intuição, né? Nós vamos deixar isso mais para frente, porque precisamos de outros elementos para compreendê-la melhor, tá? Então, o resultado disso é uma expansão interior que nos leva rumo a nós mesmos, rumo ao nosso inconsciente, que é o nosso oceano interno, é o nosso universo interior. Essas ignotas regiões de nós mesmos, onde mora o nosso ser perfeito, o nosso ente divino, a nossa fagulha. Então nós estamos caminhando para dentro de nós. Em última análise, né? Essas circunvoluções, essa espiral, né, pulsátil, nós vamos enxergar dentro de nós. Ela está desenhada em linhas espirituais dentro de nós mesmos. Embora isso pareça um tanto quanto esquisito. Parece que seria a superconsciência, né? A superconsciência está aqui, né? Nós vamos estudar isso mais adiante. É uma das camadas que nos leva para lá, né? Nós vamos estudar isso mais para frente, tá? E nós vamos entender, como já dissemos para vocês, que o caminho da evolução não é um caminho que se faz ao caminhar. Não é uma frase minha, tem um poeta, Pablo Neruda, né, que disse isso, né? O caminho, não há caminho, o caminho se hace ao caminhar. Para ele pode ser algo muito poético, mas não é verdade. Nós não caminhamos ao acaso. A evolução não é uma caminhada aleatória em absoluto, é uma caminhada certeira, que já conhece objetivos a alcançar. Porque o edifício da evolução já está pronto dentro de nós. O caminho da evolução já está traçado dentro de nós. Nós apenas vamos subindo por ele. É como um edifício que está pronto e nós vamos ganhando os seus andares. Está claro? Esse edifício é uma construção conceitual, evidentemente, mas ele está dentro de nós. Nós trazemos esse edifício gigantesco dentro de nós. Nós estamos caminhando por este edifício. Está claro? Enxergar esse edifício dentro de vocês? Ficou pesado? Estão carregando esse trem por onde vão, né? Essa monstruosidade dentro de nós. Mas ele é imponderável, né? Ele não pesa. A mamãe fez uma imagem mental que eu achei legal. Ela falou na sementinha lá da laranjeira, tem a estrutura toda. Tem a árvore inteira. É isso mesmo. Está dentro dela, né? Está dentro dela. Não está fora não, né? Não é isso? É isso mesmo. É a exata imagem da evolução. Portanto, o caminho da evolução já está traçado. Graças a Deus. Nossa, bom, isso dá uma satisfação. Dá uma garantia para nós, nós vamos caminhar como convém. A gente pode, né, a gente pode amassar barro e ratear e deslizar, e, né, recalcitrar, mas a caminhada será inexorável, né? Advém da bondade de Deus, então, que traçou para nós o caminho. Basta-nos a boa vontade de segui-lo, com determinação e coragem, né? A sementinha aí, né? Não é isso? Então, esses conceitos suscitam para nós exatamente a figura da semente que a Ângela aí, né, já antecipou para nós, né? E nos lembramos da alusão do Cristo de que o reino de Deus é a menor de todas as sementes, a semente de mostarda, né? Porém, quando ela se desenvolve, ela é a maior das hortaliças, de tal forma que os pássaros podem pousar em seus galhos. Não é assim? Essa poética alusão da sementinha de mostarda, um grãozinho diminuto, né? Que é a sementinha de mostarda, representa então a evolução. É a síntese dessas forças fenomenais que estão empacotadas num ponto de infinitas possibilidades. Então todos os potenciais divinos estão contidos, e a evolução nada mais é do que
uma extração desta potencialidade. Estão compreendendo isso? Vamos explicar isso de novo? Isso é muito importante. Quer dizer que a evolução não tira do nada. A evolução não é uma construção num vazio. É uma restituição de algo que já temos. A sementinha que você falou, ela tem a árvore completa dentro dela. A árvore já está lá. Com todas as potencialidades da árvore já estão contidas na semente. Então a sementinha, ela vai recompor o que ela já tem. Está claro isso? A evolução não produz o mais do menos, mas simplesmente restitui o que está incluso no fenômeno por evolução. Nada se cria em sentido absoluto. Tudo tem que nascer de uma semente, inexorável retorno ao ponto de partida. Então nós evoluímos igual evolui, as plantas, Fazem-se árvores para se transformar em sementes, caírem no solo fecundo, novamente se desenvolverem, gerarem novas árvores, para depois se contraírem outras sementes, e assim vai o expandir e o fechar, o evoluir e o contrair. Está claro? Esta é a forma como nós caminhamos. E a semente faz esse movimento, A essência da planta faz este movimento. Portanto, a evolução não é uma produção de valores sui generis, valores novos em nós, mas uma restituição de valores que nós já temos, porque Deus nos criou completos. Ao nascer, Deus nos deu a sua bagagem de herança a cada espírito, já na sua totalidade máxima, na sua plenitude. Mas mediante a nossa contração, esses valores ficaram íncitos em nós. Já ouviram contar a historinha aí de que na loja de Deus só tem semente, não é? Porque estão todas as potencialidades estão contidas nas sementes. É o princípio da semente. Preocupa não que eu vou tirar a ponte seu não. Está claro isto? Nós vamos compreender então que a semente é a condensação da árvore, que volta à árvore. Lembram do ciclo? Espírito condensou na matéria e vai descondensar em espírito de novo. A árvore pronta que condensa e a árvore que é restituída pelo movimento da evolução. Evolução, então, é reconstituição. Evolução é reconstrução. Nós vamos entender isso muito mais tarde, nos estudos futuros de Ubaldi. Está claro isto? Portanto, nós estamos restituindo valores que já temos, mas não temos acesso a eles. Estamos fazendo um desdobramento de potenciais contidos em nós. O Ubaldi usa uma palavra, que é uma palavra difícil, é extrinsecação. Vocês viram essa palavra aí na grande síntese? Uma extrinsecação, algo que é destrinchado, estrinchado de nós, Tá certo? Mas deve estar mais pra frente. Ela aparece por aí, essa palavra, É uma palavra esquisita, mas espero que vocês entendam o que é isso agora, tá? Uma extrinsecação de potencial, Uma extração de potencial. Tá claro? Em decorrência da evolução ser uma trajetória prototípica, uma espiral que abre e que fecha, essa trajetória ela vai impor a todos os fenômenos do universo um movimento de ciclos. Portanto, tudo no nosso universo caminha em ciclos. Tudo se faz para se refazer de novo e recopiar-se, repicar-se, restituir-se. Assim é o movimento de tudo que existe no universo. Portanto, o universo vai realizar uma reciclagem permanente de todos os seus valores e de todos os seus produtos. Assim é porque assim Deus determinou por lei. Para existir nesse universo é preciso aprender a
reciclar. Só o homem que você não sabe disso, né? Se ele não se reciclar, se ele não se submeter à ciclagem, ai dele, ele morre. O que não recicla, morre. Não é assim? Portanto, a vida é uma reciclagem permanente. Tudo nasce para desenvolver-se, para contrair, degenerar e morrer, para renascer e tornar a repetir. Pronto, fechou o ciclo, não é? Portanto, na natureza nós vamos identificar todos os movimentos cíclicos. Aí a gente estuda ciclo da ureia, ciclo do carbono, ciclo da glicose, ciclo das águas, né? A água que evapora, que condensa, né? Tá certo? Ciclo das estações. Não é verdade? E o que é que o ciclo nos diz? Todo fenômeno atinge o seu máximo e depois deve minguar, deve contrair, deve aparentemente perder valor. Isso faz parte do movimento. Isso é muito importante nós compreendermos isso. Toda flor, diz o Balde, terminado o seu desenvolvimento, deve murchar e morrer. A gente fica frustrado. Mas nós não queríamos que fosse assim. Juro por Deus que isso é verdade. Não gostamos disso. Ninguém quer murchar e morrer. Alguém quer? Não, mas a gente vai murchar e morrer, né? Eu já murchei um tanto. Todo dia olho no espelho e falo, nossa senhora, eu estou murchando cada vez mais. E vai despencando tudo e vai caindo, não é assim? Cada dia uma ruga nova e a gente fica triste, né? Eu estou fazendo um esforço muito grande para ficar feliz. A lei dos ciclos impõe limite à expansão contínua, olha só. Por princípio de lei, nada cresce continuadamente. Isso é proibido no universo, mas nós não queremos ser de outra forma. Nós queremos só crescer, só ganhar, só desenvolver. Aí a gente se estrumbica, a gente se decepciona e sofre de forma desnecessária. Não é? Não é verdade? Aquele que não conhece a lei, todo dia no espelho fica desesperado. Né? Aí tem que repuxar aqui, tem que repuxar ali, tem que botar ácido retinóico e ácido glicóico, e batuma aqui, batuma lá, e pronto, uma confusão, o resultado vai ser o mesmo. Lá no final dá no mesmo, né? Não dá no mesmo, não é? Eu vi falando isso para minha mulher, mas é moda, né? Então tem que passar isso, passar aqui. Segura aqui, vai tentando evadir-se da lei, mas é impossível evadir-se da lei. Não podemos caminhar fora da trajetória típica. Não tem jeito. Não é? Então nós vamos experimentar os limites e não vamos conhecer a expansão contínua. Se nós nos conformarmos com isso, será muito melhor. Por quê? Nós vamos concordar com isso aqui, ó. Não vamos? Em benefício próprio. Porque graças a essa ciclagem, nós vamos adiante e crescemos sempre. O resultado será uma expansão, mas não da forma como queremos. Para ir adiante é preciso retroceder, é preciso voltar. Né? Tá certo? É indispensável percorrer a fase involutiva. Mas nós não gostamos disso de jeito nenhum. Ah, meu Deus. O que é isso? A gente começa a envelhecer, começa a perder memória. Ah, meu Deus, eu tinha memória boa, agora já não sei mais o nome das pessoas, não sei mais isso, sei mais aquilo. Ah, eu não estou aprendendo mais, eu estou ficando, né? Estou entrando numa demência senil, né? Nós vamos perder valores, vamos perder vigor, força, beleza, vamos perder tudo que tinha. A gente olha o nosso retrato assim de jovem e fala assim, puxa vida, eu era bonito, eu não sabia. Não é verdade? Né? Eu era vigoroso, forte, sabido, né? Agora vou me tornar um ser imprestável. Não vou? Só se morrer antes. Mas aí fisicamente. Fisicamente. Mas não é só fisicamente não, o intelecto também vai, a memória vai, o entendimento vai, nós vamos ficar velho gaga. Vamos sim. Né? Se morrer antes, tudo bem, nós não vamos assistir essa degradação de valores em nós, mas essa degradação é lei. Crescer em sabedoria. É, exatamente. Né?
nós vamos perder condição de dirigir, vamos perder condição de entender, vamos perder condição de estudar, né? Não vamos ter nem, se a gente, Deus queira que não chegamos lá, mas não vamos nem conseguir mais, né, controlar os nossos esfíncteres, né? Não é verdade? Né? Vamos fazer xixi, né? Nos fraldões, voltamos a ser como criança, não é? A gente fica rindo, mas é triste, né, gente? Não é? A gente vê os nossos um pouco mais velhos que nós, né, dependendo tanto, né, de cuidados, alguém para dar banho, alguém para trocar, né, alguém para dar comida na boca, e você fala assim, ai meu Deus do céu, que eu morra antes e não chegue lá, né? Mas essa reciclagem é preciosa para o espírito, ela é importantíssima para a expansão evolutiva, ela faz parte do processo, está inserida no processo. Isso pressupõe também as nossas forças constitutivas da personalidade. Vocês já pensaram nisso? Então, faz parte o decaimento da nossa estima, do nosso ânimo, da nossa disposição. Então, é natural que a gente evolua, não numa reta como gostaríamos, mas periodicamente a gente faz essa reciclagem. Por muitas vezes não notamos, mas a gente passa por fases e que nós estamos em baixa. Isso faz parte da nossa caminhada. Então, o dia que nós nos vemos assim, né? Eu estou me sentindo lá embaixo, eu estou me sentindo num trem tão à toa, né? Aquiete-se, fica calmo, é um movimento da vida, é um movimento próprio, através do qual nós caminhamos, faz parte. Então, dá uma retraída, e lá embaixo para ascender de novo e tornar a subir. Isso nada mais é do que um novo impulso para a subida. Ninguém vai num buraco e fica para sempre nele. Lá no buraco você encontra forças propulsoras estupendas que acendem o seu espírito novamente. É inexorável, isso é lei. Porque é uma onda, a onda sobe, a onda desce. E depois que ela desce, ela tem que subir. Ela vai lá em cima de novo. É inexorável. Tem um né? livro chamado Picos e Vales. Você já viu? Não. Aí eu li ele há pouco tempo, né? Então, dá esse alento, né? Porque quando você está no vale, você lembra, nossa, tem um pico. Tem um pico, lá, né? Um pico. Bacana isso. Depois você me fala, né? Portanto, nós vamos experimentar a descida. A desintegração do velho para a reconstrução do novo. Será inexorável, né? Concordemos com este movimento, porque nós vamos ser mais felizes, né? Tá bem? E aqui está um fabuloso exemplo da reciclagem evolutiva, mostrando-nos essa realidade patente na vida. Um biólogo, no começo do século XX, Ernest Haeckel, ele descobriu uma lei fenomenal. Ele observou que todos os seres vivos, quando vão se desenvolverem para gerar um novo ser, eles fazem uma recapitulação da evolução da espécie. É o que se diz, a ontogênese repete a filogênese. Já ouviram falar isso? Parece uma coisa esquisita, né? A ontogênese repete a filogênese. O que quer dizer isso? Ontogênese é o desenvolvimento do indivíduo. Filo é o grupo biológico ao qual nós pertencemos, a nossa família. Portanto, ao desenvolvermos-nos no seio uterino, nós repetimos o desenvolvimento da nossa espécie. O desenvolvimento individual repete o desenvolvimento da sua espécie. A ontogênese repete a filogênese. É o enunciado de uma lei biológica chamada lei biogenética, né, que foi então descoberta pelo Haeckel, o biólogo alemão, tá? Portanto, o peixe, quando o peixe vai desenvolver, ele repete a linhagem dos peixes. O réptil, quando vai desenvolver, ele repete a linhagem toda da evolução dos répteis, passando pelo peixe. Ele começa lá como peixe e vai, e assim sucessivamente. Então, o homem, quando ele vai se desenvolver, ele começa como uma amebazinha, repetindo a sua evolução biológica de milhões de anos. Ele vai repetir todas as fases que ele já passou. Ele vai se manifestar como um anfíbio, como um réptil. Vocês não sabem que o embrião tem brânquias, tem guelras, né? Como se fosse um peixinho no início do seu desenvolvimento. Dali um pouquinho ele já é um outro serzinho, de forma que o embrião em determinado estágio ele é indistinguível
O embrião humano, nos primeiros estágios, é indistinguível de um embrião de um porco, de uma vaca e de outros, né? Porque são todos iguais, eles vão se distinguindo só no final do processo de desenvolvimento embrionário, tá certo? Isso quer dizer, então, que ao renascer, o ser faz a recapitulação. Ele desce lá embaixo e sobe rapidamente. Em 9 meses, nós subimos a evolução que fazemos em milhões de anos. Recapitulando. Não é assim? Isso é fato observável. Né? Você vê isso lá, é uma realidade, é um fato. E não só a forma recapitula, mas o psiquismo recapitula também. Nós fazemos uma recapitulação por todo o reino animal, porque já passamos. Isso é uma prova contundente da evolução. Porque nós passamos pelo psiquismo do peixe, do anfíbio, do réptil, né, do mamífero primitivo. Lá pelos 9 meses na barriga da mamãe, nós recapitulamos a última fase do estágio pré-humano, que é o estágio do hominídeo, do primata, né, do macaquinho, tá? Tanto é que nesse estágio que antecede o nascimento, os bebês têm pelos no corpo inteiro, eles são todos peludinhos. Vai chegando a época do nascimento, esses pelos caem, né? Recapitulou a fase do primata. E ao nascer, nós continuamos a recapitulação. Nós nascemos, nenhuma mamãe gosta que a gente fale isso, mas ao nascer nós somos um macaquinho, não é? No gesto, nos trejeitos e nos reflexos. O reflexo de apreensão, bota o dedinho na frente do recém-nascido, ele gruda como se fosse um galinho, ele vai pendurar no galho. Bota o dedinho no pé dele, ele faz assim com o pé querendo, é um reflexo do bebê. Você bota o dedinho na plantinha do pé, ele quer segurar, como se fosse um macaquinho. E como é que ele fala? Ele balbucia igual um macaquinho, não é verdade? Né? É uma belezinha de macaquinho, não estamos desfazendo do ser humano, não, mas né? É um chimpanzézinho escrito, né? Nos seus trejeitos, nos seus movimentos, né? No seu balbuciar, né? Mas ele vai refazer essa trajetória rapidamente. Até os 7 anos ele vai estar recapitulando, né? Então aos 2, 3 anos, o que ele vira? Ele vira um guerreiro. Qualquer pauzinho é uma espada, ele fura a barriga, todo mundo com aquilo, não é assim? Né? Ele é um cavaleiro, um conquistador, extremamente ególatra, né? Faz parte do intenso egoísmo que nos caracterizava nos primórdios da raça, né? Por isso a criança é agressiva, é petulante, é conquistadora, né? Não é verdade? Os meninos são cavaleiros, são reis, são príncipes, as meninas são princesas, são rainhas, não é assim? Então, recapitulando a fase histórica que nós vivemos, né? Numa multidão de séculos, né? Na Idade Média, tá certo? Então, lá pelos 2, 3, 4 anos, nós estamos na Idade Média. O nosso psiquismo está recapitulando essa fase, a fase do guerreiro, né? Em que a criança gosta de luta, de briga e quer matar e mata todo mundo, não é assim? Né? Até as vovós, né? Esse psiquismo, ele vai recapitulando as fases morais, porque ele já passou, e dizem que aos 7 anos nós chegamos no limiar que estamos, né? A moral de uma criança, ela pode ser avaliada em torno dessa idade. Antes não, antes é uma moral transitória. Porque muita mãe vê um menininho de 2, 3 anos que é extremamente egoísta e fala assim, meu filho é uma peste, não vai dar nada esse menino, né? Ele é egoísta demais da conta. Mas ele está assim, ele não é assim. Ele está recapitulando o que ele já foi, né? Isso haverá de nos ajudar a compreender um pouco mais, né? As travessuras dos nossos infantes, né? Tá? Então, o progresso, diz Ubaldi, ele só avança por contínuos retornos. O passado volta, o ser resume, relembra e revive e vai adiante. Por quê? Essa caminhada é uma espiral, né? Portanto, a evolução, ela se configura como um imenso funil. Esse funil está dentro de nós. Nós vamos chegar, então, à evolução como um funil, uma espiral que se abre, né? Na verdade, uma espiral, mas para fins de compreensão, vamos imaginar isso como um funil. E nós estamos subindo por este funil.
Vamos tornar essa brincadeira melhor ainda. Vamos pegar uma bicicleta para subir por esse funil, tá? Aquele que quiser subir por esse funil em linha reta, ele vai se estrumbicar, não vai? E ele vai ficar cansadíssimo. Ele vai chegar logo no começo ele vai desistir. Não dá para subir esse trem de linha reta não, né? Aí aquele que resolver dar voltas em volta do funil, vai chegar mais depressa, não vai? Mas tem um que é mais inteligente ainda. Ele não vai dar voltas em volta do funil não. Sabe como é que ele vai fazer? Ele vai fazer um ir e vir. Ele vai descer com a sua bicicleta, pegar o embalo e subir. Tornar a descer, tornar a subir. Tornar a descer, tornar a subir. Esse é o mais inteligente dele, porque ele vai copiar a TTMF. Não é? Ele vai pegar o embalo e subir. Pegar o embalo e subir. Esse é o movimento de mínimo esforço. Por isso nós dizemos que a caminhada em ciclos que sobem e que descem, caminhadas em ciclos que se abrem e que fecham, é a forma mais cômoda de se progredir. Por isso essa é a trajetória típica. Está claro? Por isso Deus determinou, andem dessa forma, meus fenômenos todos, né? Porque esta é a forma mais fácil de ascender, né? Quem quiser ir em linha reta vai se estrumbicar, não vai dar certo, né? O atrito é muito grande, o peso é enorme, nós não damos conta de ascender, tá? Então a gente vai recapitulando, repassando por fases, ganhando a cada volta um pouquinho, que no final será muito, tá certo? Há muitos anos atrás eu morava numa região em que os urubus iam dormir numa mata próxima. Achava romântico aquilo, né? Não entardecer, passavam os urubus, né? E de manhã eles levantavam o voo e começavam a ascender aos céus. E eu ficava observando, estudando o balde, como é que os urubus sobem aos céus. Você já viu como é que o urubu sobe aos céus? Eles fazem uma espiral. Eles vão fazendo circunvoluções, né? Para ascender aos céus. Mas eles são ainda mais inteligentes do que a gente pensava. Ele mergulha. A cada descida, ele mergulha. Toma um embalo e sobe. Ele não bate asas e ganha o céu. Só bate asas no comecinho, né? Ele desce, toma um embalo e sobe. Vai lá, dá uma volta assim, torna a descer, dá aquele embalo e sobe mais um pouquinho. E assim, dali um instantinho ele está lá nas alturas. Eu falei, que diabo de urubu mais inteligente é esse, né? Ele conhece o balde, ele já estudou a grande síntese. Ele desce, ele mergulha, ele vai lá embaixo, mas é para ganhar impulso. Isso deve ser um exemplo para nós, porque de repente a vida nos embala lá para baixo. A vida vem e solapa os nossos valores, né? Puxa o nosso tapete e a gente despenca, né? É falência daqui, é falência dali, né? Econômica, afetiva, né? E nós nos pegamos, não pega para capar, né? Assim? E o universo parece estar desmoronando ao nosso derredor e nós estamos descendo. Ai meu Deus, agora eu não saio mais desse buraco, né? Então lembra do urubu, né? O urubu desce para subir mais. Aí você fica feliz e pensa assim, eu estou ganhando embalo para subir. Isso é inexorável, gente, é da lei. Como o embalo é muito grande, a subida será maior ainda. É só ter paciência, boa vontade, resignação, tolerância, né? Paciência, né? Está descendo, fica ali quietinho com os barcos. Vamos descer, segura. É igual a montanha-russa, né? Aquele embalo violento. Segura, filho. Vai subir, é inevitável, né? Porque a lei nos condena. É a máxima condenação que todos nós herdamos de Deus, é a felicidade. A lei nos quer seres plenamente realizados e felizes. Por isso ela nos põe nessa vertiginosa caminhada, nessa montanha russa que é a vida, né? Você vai lá em cima e de repente você dá aqueles gritos, porque lá vem a queda, né? É inevitável, lá vem a bordoada, não é assim? E de bordoada a gente vai, né? Mas nós vamos subir, vocês podem ter a certeza disso. Guardem essa certeza. Por vezes a curva da vida é tal que o indivíduo passa uma vida inteira lá embaixo. Quantos indivíduos, né, trafegam
pelo trânsito da encarnação, deprimidos, cabisbaixos, vencidos, fracassados, nada dá certo, tudo é errado, né? É só desmoronamento na vida dele. Ainda assim ele deve saber que a lei haverá de acendê-lo inexoravelmente. Mais dia, menos dia, pode ser na outra existência, porque às vezes não dá tempo, né? Ele vai estar na crista da onda, porque a nossa caminhada é uma grande senoide, a grande senoide da vida, a grande onda da vida, que é o ir e vir, né? Como o mar que vai e que vem na areia, não é verdade? E vem a onda e destrói todos os castelos edificados na areia, não é verdade? Mas ela volta, né? Para ir de novo, né? Nos grandes embalos de ida e vinda, tá? Então vamos lembrar desse funil aí, que a gente possa ficar mais feliz, né? Portanto, a evolução é o grande movimento que vai da matéria ao espírito. Essa é a grande viagem que nós estamos realizando, né? Estamos evoluindo do abismo da matéria aos altiplanos do espírito, né? Portanto, a caminhada vai das trevas à luz, vai do mal ao bem, né? Vai do menos ao máximo, etc., né? No alto está a luz, o conhecimento, a liberdade, a justiça, o bem, a felicidade, o paraíso. É a grande luz que se projeta e acende em vós aquilo que, como um pressentimento, está por cima de vossos ideais e de vossas aspirações já elevadas. Embaixo estão as trevas, a ignorância, a escravidão, a opressão, o mal, a dor, o inferno, o vosso passado que vos enche de terror no presente, e este, por sua vez, será amanhã o passado que também vos encherá de terror. Então nós estamos caminhando das trevas para a luz, que é então o resumo da nossa caminhada evolutiva. Estamos encerrando assim essas nossas digressões em torno das lições de Ubaldi. Espero que isso nos faça mais felizes, mais pacientes com as nossas descidas, né? Com as nossas aparentes perdas, com as nossas decrepitudes e degenerações, né? São prenúncios de novos valores, de novas edificações que iremos construir no trânsito da vida inexoravelmente, porque na vida, para construir novos valores, é preciso fazer derruir os velhos. Porque a evolução é assim, é como um edifício, que a cada etapa você tem que destruir o que você fez para reconstruí-lo rapidamente e fazer um pouquinho mais. Essa é a nossa caminhada, tá? Vocês poderão achar que é laboriosa, que é cansativa, haverá de ter razões para tudo isto. De fato é cansativa para nós no estágio em que estamos, mas tenhamos a certeza que quanto mais nós evoluímos, mais facilitada fica a evolução. Quanto mais evoluímos, mais aceleramos a nossa velocidade evolutiva. Tá claro? Então o nosso embalo será cada vez mais rápido. E se nós demoramos muito para chegarmos até aqui, demoraremos muito menos para atingir o objetivo, porque nós vamos acelerar vertiginosamente a nossa alçada evolutiva. Que isso nos faça mais felizes também, né? Então nós vamos encerrar a nossa conversa, vamos encontrar-nos no dia 17 próximo, né? Vamos estudar do 31 ao 40, é o para casa que vocês vão levar. É um conjunto de capítulos assim que dá muito trabalho para a gente. Nós vamos falar de coisas aqui bastante absurdas, falar de evolução das dimensões, limites do universo, né? E com a graça de Deus, a gente haverá de entender um pouco disso, né? Tá certo? E não desanime com esses capítulos, são os mais difíceis da grande síntese, sobretudo o 32 é dificílimo, né? Mas vamos encerrar com os comerciais. Tem que ouvir o comercial. Ninguém pode ir embora sem o comercial, né? Sinto muito, viu? Nós atrasamos um pouco hoje porque começamos mais tarde. No dia 7 de agosto, próximo, será um sábado, das 14 às 19, nós estaremos no Cefet da Avenida Amazonas, Cefet Central, para realizarmos o nosso 15º Seminário Pietro Baldi. Nós vamos discutir a obra Problemas do Futuro. Tá? Vocês não precisam se inscrever, bastam comparecer lá, quem quiser, tá bem?
no horário e no dia, né? Quem quiser maiores informações podem acessar www.baldebh.org, tá bem? Ou nesses telefones para outras informações ainda. Entrada franca, né? E no dia 13... não quer assumir esse negócio aí não, tá atrapalhando meu... assumir. No dia 13 de agosto, uma semana depois, 13 e 14 de agosto, nós estaremos em Brasília para realizarmos o 15º Congresso Nacional Pietro Baldi com o tema Pietro Baldi Chico Xavier. Será realizado na cidade de Sobradinho, né, que fica próximo a Brasília, no Distrito Federal mesmo. Sábado e domingo? Sábado e domingo. Sábado começa às 19 horas. Termina no sábado à noite. Sexta e sábado? É sexta e sábado. É 13 e 14, tá? Quem quiser participar, quem quiser se inscrever, pode nos procurar que nós damos mais detalhes de como fazer isso. 7 de agosto é 14.